grande pregador que estava anunciando a vinda de Jesus. Foi João Batista. Nós vamos estar falando sobre essa passagem de João. E no início, em Lucas 1:15 ao 25, ali está relatando, está dando um relato, né? Quando Deus falou com Zacarias, que era o pai de João Batista, falando com ele sobre o filho dele, que ia nascer. A Isabel era uma mulher estéril. Ela estéril e não podia ter filho, mas Deus falou para Zacarias que ele ia ter um filho. Esse filho ia vir para anunciar a vida de Jesus. E nesse versículo está falando sobre isso, no 1:15. Depois, se vocês quiserem ler em casa com mais calma, porque para a gente prosseguir. Então está relatando, está falando com ele, com Zacarias. E chega um momento que Zacarias ele fica assim como se não estivesse acreditando. Por quê? Porque a esposa dele era estéril. Mas Deus falou que ia nascer o que João Batista ia fazer. E nesse versículo relata, está mostrando, falando sobre esse nascimento, falando que ele ia anunciar a vida de Jesus. Foi um breve relato nesse versículo, falando sobre João Batista. E no versículo, em Lucas 3:2, ele começa a acontecer aquilo que foi anunciado antes. O que foi falado de João Batista quando ele estava no ventre ainda. Quando ele estava no ventre. Então ele começou a pregar. Lucas 3, Evangelho de Lucas, né? 3, 2 ao 8. Então vamos lá. Juninho, tem como colocar na tela aqui? Valeu, obrigado. Sendo Amós Califaz, sumo sacerdote, veio ao deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que estava escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Amém? Então, tudo que ele está fazendo ali já foi anunciado. Então ele começou a pregar, ele começou a fazer aquilo que foi determinado para ele poder fazer. Só que, em meio a isso tudo, em meio a todas essas palavras maravilhosas e lindas, existem alguns percalços, existem algumas dificuldades, que nos dias de hoje, é claro que João, quando começarmos a ler aqui sobre João, você vai ver que João, ele estava cheio do Espírito.
cheio do Espírito. Então nós estamos no mês de missões. O mês de missões é lindo para quem está sentado e assiste o mês de missões. Não estou falando aqui de vocês que estão assistindo a pregação, não. Estou falando das pessoas que assistem, que não... Tu já viu quando está uma banda, um exemplo, há um período atrás, no Projeto Vida Nova, nós saímos para ir para Rio Branco, para o Bloco Cara de Leão. Então você tinha que ensaiar. Bateria, eu tocava surdo de segunda, o meu filho tocava surdo de terceira, e assim ia. Caixa, a gente tinha que fazer, ensaiar, tinha que ter um ensaio. E como ele está falando aqui, João Batista, ele estava aonde? Se preparando. Aonde? No deserto. Então, para nós irmos para Rio Branco, tocar bateria, cantar o hino enredo do Projeto Vida Nova, a gente tinha que ensaiar. Tinha que ter um ensaio. E muitas das vezes, homens e mulheres estão parados, não querem mais ensaiar. Acha que o Evangelho já chegou até ela e acabou. Acha que parou por aí e não parou. Sabe por que não parou? Se você começar a ler a história de João Batista, você vai ver que não parou. Porque João Batista, ele cresceu, foi para o deserto, se preparou e começou a pregar. Começou a pregação. Aí, o que aconteceu? Começou vidas sendo batizada. Ele batizando pessoas. Só que o principal que ele foi chamado foi para anunciar a vida de Jesus. E ele estava pregando. E chegou uma hora que ele batizou quem? Jesus. Foi feito o batismo de Jesus. Parou por aí? Não. Quando Jesus veio os discípulos. Para quê? Para dar essa continuidade. Para dar continuidade da pregação do Evangelho. E esses dias eu estava me preparando, e eu fico assim, não sei, ansioso, porque eu de repente não sou o pregador do telhado, né? De repente eu não sou o pregador, porque tem o pregador, né? E a gente não é o pregador. E a gente fica assim numa ansiedade, fica assim preocupado, poxa, será que pensando. E meu filho estava vendo uma série, eu vi um fato assim muito lindo. Foi até hoje mesmo. Uma pessoa, ela estava com câncer e estava em estado terminal, e a filha tinha que assinar para que ele não precisasse mais dos aparelhos. E ele chegou para ela e falou assim: filha, assina o termo. Amado, o que eu falei, vou falar para você, aquilo ali entrou dentro de mim, e eu falei assim: meu Deus, que agonia. Uma simples série. E foi um pedaço só que eu vi, que eu parei, estava lá fora estudando, aí parei, fui lá dentro. Rodrigo, está fazendo o quê? Estou vendo uma série. Aí eu vi aquele pedaço, eu achei interessante. O pai falando para a filha: filha, assina o termo. Aí falou assim: depois que você assinar, não me leva para o hospital não, porque eu não quero morrer no hospital. Vamos lá para fora, olhar para o céu. Até o nome da série, acho que é não sei o que Fire, negócio de bombeiros. Aí falou isso para a filha dele. Eles sentaram e começaram a ver, olhando aquele céu lindo. Quando você vai para Angra dos Reis, quando eu ia para Angra dos Reis, eu brincava, quando eu vinha, na verdade quando eu ia estava claro, quando eu voltava de Angra dos Reis, eu apagava o farol do carro
Quem já foi sabe como é que é. Meu amado, é muito lindo. Você olha para o céu, você não vê uma luz, tudo escuro. É como se você tivesse apagado, fechado os olhos. E você apaga o farol do teu carro, porque em determinada hora não passa muito carro. E não tem luz, não tem nada. Você olha para o céu, você vê que coisa linda. Aí eu lembrei disso. Foi quando a primeira vez, antes de eu me converter, o pastor Marcelo Sabino me levou a gente para uma pescaria. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui convidado no Projeto Vida Nova para poder ir numa pescaria. Não era convertido. Nenhuma pescaria eu fui convidado. E hoje nós estamos vivendo um momento que, para falar do amor de Jesus, as pessoas estão estáticas, estão paradas. Não tem argumento. Não é a falta do argumento. Não tem um argumento. Para mim converter, simplesmente um passeio. Eu estava subindo no monte com o pastor. O rapaz falou para a gente assim: o senhor está lembrado de mim? O pastor assim meio em dúvida e tal, assim. Falou: não, fulano de tal me levou para a igreja. Sabe como eu me converti, pastor? No futebol com vocês. Foi convidado para ir no futebol. Estava subindo um monte. Aí depois o pastor lembrou e começou a contar as histórias e tal. Aí falou até do sinucão, que nem na igreja está hoje. Mas foi alcançado através do quê? De um futebol. E João Batista, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Como que você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo? Buscando. É simples. Buscando. Sabe por quê? Porque você vai sair daqui e você vai encontrar pessoas que precisam de uma palavra. E essa palavra só vai sair da sua boca se você tiver cheio do Espírito Santo. Nós estamos preocupados. Passou o mês da família. Ok, foi lindo o mês da família. Agora nós estamos no mês de missões. Eu tenho certeza e convicção que vai ser lindo também o mês de missões. Mas o mês da família é uma vida inteira. Missões é uma vida inteira. Nós aqui só estamos sendo municiados. No quartel, quando você vai para o campo, você pega um sargento pega a sua bereta. Na minha época, nem sei se existe mais bereta. Na minha época, pegava a bereta, o soldado pegava o fuzil, eu tinha cabo, o sargento que pegava uma pistola, e tinha o cabo armeiro que limpava a sua arma, fazia todo o procedimento para sair a campo. E hoje não é diferente. O exército nos ensina muitas coisas, até mesmo no Evangelho. O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa conduta dentro da igreja? E João Batista, ele pregava. Tem pessoas que admiram. Caramba, João Batista chamava o pessoal de raça de víbora. Chamou o rei falou da mulher do rei lá, que, se eu não me engano, é Herodes, do casamento dela, que realmente estava em pecado. Falou. Tanto é que ela pediu a cabeça de João Batista. Mas por que ele fazia isso? Comunhão com Deus. Hoje em dia nós estamos preocupados com o nosso irmão do lado. Na verdade, nós não estamos preocupados. Eu inverti. Nós não estamos preocupados, porque de repente o irmão é diferente.
É diferente, de repente é uma pessoa mais na dele, mais calado. De repente a condição financeira não é tão boa. Mas sabe o que eu achei lindo nesse período que nós ficamos na pandemia? É que, além de ter morrido muita gente pobre, de repente que não tinha condição nenhuma de sobreviver, morreu muita gente, mas também morreu muita gente com muito dinheiro. Essa pandemia mostrou que nós não somos nada. Nós não somos nada. A nossa vida é como um vapor. Eu estou aqui hoje, como já teve pastor que já foi para Jesus num altar, ministrando uma palavra, porque a vida é um vapor. Nós nunca sabemos a hora que Jesus vai vir, e nem a hora que nós vamos partir. Que nós não viemos ficar na nossa mesmice. Nós viemos mudar degrau, subir degraus a mais. Porque muitas das vezes nós estamos querendo agradar só um nível de pessoa. E o reino de Deus não é isso. Deus, ele não escolhe classe social. Ele não escolhe. Ele não escolhe o rico nem o pobre. Ele está cobrando de mim e de você que você vá a beco, valados, anunciar. Dizer: ei, olha aqui, presta atenção, Jesus está vivo, está esperando por você, está aguardando você lá naquele lugar. Mas é difícil. Sabe por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito. A Bíblia fala para o homem se examinar. Se examinar. Como que você se examina? Como que se eu sei se eu estou cheio do Espírito? Tem algumas situações que você percebe quando a pessoa está cheia do Espírito. Existe trabalho da igreja que nós temos que estar. Nós temos orações, nós temos cultos. Então nós precisamos estar inseridos nisso. Isso é o quê? Um alimento. A igreja é estabelecida aqui e tem as normas da igreja. Existem as normas da igreja. Quais são as normas da igreja? Existem os ministérios. Quando a pessoa se converte, ela se torna membro da igreja. Então, ela começa a participar dos ministérios. Quando ela começa a participar dos ministérios, ela começa a ter algumas responsabilidades. Vamos supor, ela chegou a líder. Então, ela tem algumas responsabilidades. Quais são? Estar em oração, evangelizar. Isso é o quê? É uma preparação. Uma preparação. É claro que evangelizar, eu não evangelizo só quando eu estou na rua com o Marquinhos. Não, claro que não. Nós temos que evangelizar todos os dias, dando uma palavra, falando com o teu amigo, na boa, tranquilo, assim, ó. Pô, vai lá na minha igreja. Eu já conheci um rapaz que ele era muito mulherengo. Sabe o que eu falei para ele? Pô, na minha igreja tem uma porção de garotinha bonitinha, cara. Vai lá. Eu já falei isso para ele. Sabe por quê? Porque eu entendo que sai aqui desse altar a palavra de Deus. Ele pode chegar aqui nessa intenção. Ele pode sair com uma outra intenção. Porque é a palavra. A Bíblia fala que não é o nosso muito falar. Mas ouvir. Eu posso naquele momento ter falado uma besteira. Mas se ele se ligou na besteira, ele veio. Uma armadilha. Já viu, né? Na minha época eu pegava muita rolinha para comer. Era escasso a comida, aí pegava muita rolinha. Então a gente armava bacia.
Botava a bacia, jogava canjiquinha, esperava juntar aquele montão de rolinha. Quando juntava, pum, puxava aquele montão de rolinha, jogava um pano e começava a cortar as cabeças da rolinha e fazia com farofa. Mas é época de escassez. Amém, amados? E pra gente, eu quero ser bem breve, assim, porque a pregação, ela tem que ser o nosso cotidiano, tem que ser aquilo que tem que estar enraizado dentro de nós. Por que tem que estar enraizado? Porque você antes, você era como esse instrumento. Tá vendo esse instrumento aqui? Quem fez esse instrumento aqui, foi um cara muito inteligente. Foi muito inteligente quem fez o instrumento. Você sabia? Foi muito inteligente. Mas olha para esse instrumento. Está ouvindo o som? Não está ouvindo não? Dó, ré, mi. Sabe por que você não está ouvindo? Porque ele é um instrumento. Ele não fala, é simplesmente um instrumento. Esse instrumento, ele foi usado, ele foi elaborado, foi confeccionado, foi feito para quê? Para isso. Para as pessoas usar. Mas nós somos um outro tipo de instrumento. Nós não somos um violão ou uma guitarra. Nós somos um instrumento escolhido. Deus olhou assim, dentro dos nossos olhos, e falou: pô, é esse cara aí. É essa pessoa. É ele que vai fazer. Do mesmo jeito que ele olhou para o João Batista, ele está falando para mim e para você. Não pensa você que essa palavra é só para você. Não, é para mim também. Que a palavra é uma espada de dois gumes. Corta aí, corta aqui. Então, esse instrumento foi criado para alguém tocar. Porque ele está ali. Sabe quantos deve ter lá na loja para vender? Deve ter muitos. Muitos para vender. Porque ele só serve para alguém tocar, para alguém ministrar. E nós não, nós fomos criados. Tirado do pó. Botou o narizinho, a boca. Botou tudo no lugar. E nos fez para que a gente não seja como esse instrumento. Que nós viemos olhar esse instrumento e ver que ele só tem uma finalidade. Ele não pode multiplicar. Ele não pode ser cheio do Espírito. A única coisa que ele pode fazer é só ser tocado. Mas eu e você temos muita coisa para poder fazer. Nós podemos dar muita felicidade para os nossos filhos, nossas esposas, amigos, parentes. Podemos. Porque nós fomos criados para isso. Para abraçar, para beijar e para anunciar. Eu vim de uma vida muito louca, muito. Eu era daquele tipo de pessoas que chegava bêbado no sábado, trocava de roupa,
Chegava em casa 4h pouca da manhã, 3h pouca, 5 horas. Já chegava em casa, trocava de roupa, ia para a praia, ficava na praia até as 5, 6, voltava para casa, trocava de roupa e ia de novo para a rua. Sabe por causa de quê? Eu fazia isso porque meu pai era alcoólatra. O meu pai, sabe o que ele fazia? Quebrava tudo dentro de casa, batia na minha mãe, fazia coisas terríveis. Eu não conseguia ficar em casa, sabe por quê? Porque eu batia no meu pai. Eu tenho marca no meu corpo de tanto bater no meu pai. Esse era o Paulo. Marca no corpo de bater no meu pai. Sabe por quê? Porque ele queria bater na minha mãe e eu não deixava. Minha mãe, uma mulher trabalhadeira, uma baixinha, mineira, trabalhadeira. Meu pai ia na igreja, que minha mãe congregava, xingava ela de tudo quanto era nome. Tudo quanto era nome. Foi para isso que Jesus veio. Quando eu me converti, num domingo, eu estava sentado mais ou menos, depois, atrás da filha do pastor, esqueci o nome. Estava sentado ali atrás da Natália. A igreja não tinha tinta, era só em bolso. Eu me converti. O velho homem ficou para trás. Sabe por quê? Eu pegava o folhetim que as pessoas evangelizavam na rua. A pessoa vinha e entregava. Comigo era assim. Eu tinha meu dinheiro. Mãe, isso aqui era a senhora. O meu da cachaça. E o meu para construir a minha casa. Sempre foi assim. Cachaça, mamãe e para construir a minha casa. Meu pai não me dava conselho. Sabe como é que eu pegava conselho? Ih, tem um coroa ali. Oi? Oi? Coroa falando de idade. Eu, ouvindo. E começava a fazer o quê? Juntar meu dinheiro. Eu falava assim mesmo, eu nunca vou morar em nada que não seja meu. Eu vou ter um dia o prazer de fazer o que eu quiser na minha casa. Eu fazia isso. Mas Jesus olhou toda a dureza do meu coração. Tudo isso que eu passei. Sempre tinha uma pessoa que trazia uma palavra. Será que só existia essas pessoas? Há 30 anos atrás? Será que acabou? Não existe? É só a gente puxar e olhar quem nós éramos. Miserável, nu. E nós estamos aqui hoje. Porque alguém teve que pagar o preço. E chegou a hora de quê? De nós estarmos pagando esse preço. Não é difícil. Sabe por causa de quê? Sabe por que está essas bandeiras aqui? Acho que vocês não sabem não, mas eu vou falar para vocês. Vou falar o nome, porque eu não gravei. O Marquinhos falou para mim que essas bandeiras aqui, que está aqui atrás, de destaque, tem um objetivo. Sabe por quê? Em cada país desse aqui, são 6, 8 bandeiras, tem mais. São os países que, se tiver uma Bíblia, meu filho, não pode. São os países que mais detestam cristão. Mais terríveis contra o cristão. Vocês já viram essa semana aí a China? A China
determinou o seguinte, ó, pode ter igreja, mas vamos lá, o pastor vai trazer um sermão, o pastor vai falar sobre pecado, não pode. É eles que determinam o que a igreja vai falar na China. E nós estamos aqui, ó. A gente sai daqui, ó. Eu pego o carro, passo no Santa Marta, o Campo Branco, cheio de traficante, esperando só ouvir uma palavra. Esses dias morreram 25 na Penha. Então, o campo está branco. Nós precisamos ir. Mas só para a gente finalizar, abre aí em 1 João 3, 1. Eu me perdi, está falando aqui da minha vida, tal, essa coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eles me viam assim, olhava como é que eu era, minhas atitudes. Eles começavam a olhar, brincalhão, tal. Mas a gente sabe, né, que é bebida, tal. E chegou um dia, quando me converti no domingo que minha esposa estava vindo de um evento na igreja, aí ela ficou sexta, sábado, domingo. Aí eu bebi. Sexta-feira, eu estava trabalhando em Capivari. Capivari tinha um carro que levava a gente tinha uma van que trazia a gente em casa. Buscava e levava. Aí na sexta que ela foi, a van virou, deu 5 cambalhotas, eu não morri. Na Austin Luiz. Foi meu primeiro livramento, numa sexta-feira. E minha esposa no evento na igreja. No sábado, aí eu falei, vou beber mais não. Vou parar que você não gosta de bebida. Aí no sábado, mas bebi tanto, mas tanto, que eu não sei nem como eu cheguei em casa. Só acordei de manhã, vi a casa toda vomitada. Meu Deus do céu, a Sônia vai chegar a casa nesse estado. Aí meu cunhado passa, Paulo, vamos comprar peixe pra gente. Falei, vamos, aí bebi, mas eu falei assim, sabe o que acontece? Não vou beber mais hoje não. Hoje é o dia que tem que ir na igreja buscar minha esposa. Foi o dia que eu me converti. Uma semana depois de convertido, 2 semanas depois de convertido, eu estava sentado, o pastor liberou uma palavra, eu saí daqui determinado, poxa, eu tenho marca no meu corpo. Eu olhava para aquelas marcas, o pastor ministrando, eu olhava para minha marca, minha mão assim, eu via os dentes do meu pai. Eu olhava assim para o meu corpo, eu via o quanto eu maltratei meu pai. Aí no domingo, eu saí, falei, amor, levei minha esposa e falei assim, eu vou lá na minha irmã. Fui lá pedir perdão ao meu pai, depois de convertido. Pedi perdão ao meu pai. Meu pai chorou, nós choramos junto. E tudo aquilo, todo aquele ódio, toda aquela mágoa que estava dentro de mim, saiu. Mas muitas das vezes, nós estamos com pessoas no nosso coração. É por isso que as coisas, muitas das vezes, não fluem. Por quê? Porque você carrega aquele pecado dentro de você. Você não coloca para fora. Você não deixa aquele pecado te libertar. E você não consegue viver o sobrenatural de Deus. Porque você está preso. Você não consegue liberar pessoas. E hoje, quando eu chego na minha família, eu não vou falar o que eu fazia não, mas eu fazia coisas terríveis. Mas hoje quando eu chego, as minhas irmãs esperam. Eu tenho foto das minhas irmãs. As minhas irmãs me esperam para me fazer a oração para o Dia das Mães. Eu não sou bom de pregação, mas eu começo a falar da vida delas. Porque, é lindo você ver aquelas tuas irmãs
que já sofreu contigo, já passou luta com você, e você olha e fala assim, poxa, você é uma guerreira, cara. Pô, você é uma mulher guerreira. Aí elas gostam quando eu vou lá para trazer uma palavra assim breve para elas assim. Fica feliz quando eu vou. Pô, é muito legal, mas muito bom mesmo. Mas a gente está o quê? Semeando. Outrora eu era uma vergonha. Hoje eu sou uma bênção para a vida delas. Por quê? Porque Deus, o que Ele faz? Ele muda cativeiro. Ele muda. Ele transforma aquilo que precisa ser transformado. Não é o merecimento do homem. É que Ele olhou e viu algo em você que de repente ninguém aqui consegue enxergar. Mas Ele viu. Ele sabe. Ele conhece. Abriu aí, 1 João 3, 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamado filho de Deus. Então você mudou o teu cativeiro. Hoje, você não é mais filho do diabo. Hoje você não é mais um pecador. Hoje você não é mais um miserável. Hoje você é chamado filho de Deus. Filho de Deus. E quem é filho de Deus se comporta como filho. Se comportar como filho é fazer o que o pai manda. Nós estamos vivendo uma geração totalmente inversa, né? Mas ser filho é isso. É o pai determinar e você fazer. Amém, amados? Essa é a palavra. De repente, não foi o que vocês queriam ouvir, mas eu queria fazer uma oração. De repente você está aí e fala assim, poxa, eu não sou digno de ter um pai desse. Eu quero melhorar. Eu quero fazer o que um dia fizeram por mim. Vem aqui na frente para a gente poder orar por você.